Você está iniciando sua atuação como perito do juízo? Ainda se sente inseguro ao prestar esclarecimentos? Não sabe exatamente quando termina a atuação do perito nomeado? Hoje eu apresentarei para vocês um caso ocorrido comigo. Continue assistindo ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Pedro Neto, sou administrador e contador e especialista em contratos bancários e desde 2013 eu atuo como perito judicial junto ao Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná e mais recentemente Tribunal de Justiça da Paraíba e Santa Catarina. Desde 2019 eu busco auxiliar profissionais das mais diversas áreas de formação a entenderem como funciona todo o processo de elaboração das provas periciais. Hoje eu falarei sobre a necessidade de prestação de esclarecimentos, mesmo após a homologação de seu laudo pericial pelo douto juízo. Você vai me perguntar, Pedro, pode acontecer isso daí? Eu vou responder, infelizmente, gente, pode acontecer isso. Faz poucos minutos que eu tive que apresentar um laudo de esclarecimentos relativo a um processo em que o laudo pericial já tinha sido homologado há quase 2 anos atrás. No meu entendimento, todas as informações necessárias estavam lá, mas a decisão judicial que homologou o meu laudo pericial acabou sendo parcialmente reformada em virtude de acórdão proferido recentemente. Deixa eu traçar uma linha do tempo, tá? Nesse caso, trata-se de uma prova pericial em um processo de cumprimento de sentença proferido em novembro de 2011, a qual foi parcialmente modificada depois de um acórdão datado de setembro de 2013. Vejam, só entre a sentença e o acórdão foram praticamente 2 anos, tá? E tudo isso transitou em julgado em outubro de 2013. Em virtude do trânsito em julgado dessas decisões proferidas nos autos, as quais determinaram a revisão de uma conta corrente, considerando a limitação das taxas praticadas pelo banco às taxas médias de juros divulgadas pelo Bacen no mesmo período, a parte exequente ela ingressou com um pedido de cumprimento de sentença, isso em setembro de 2014. Praticamente 1 ano após a data do trânsito em julgado. Logicamente, o banco réu impugnou os cálculos de cumprimento de sentença apresentados pela parte exequente, mas, como sempre ocorre nesses casos, ele efetuou um depósito em garantia do juízo, isso em junho de 2015. Vejam, você como perito, você tem que entender toda a linha do tempo. Em dezembro de 2015, eu fui nomeado pelo douto juízo para realizar os cálculos para fins de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, tá? Tendo em vista a disparidade de valores entre o que a parte exequente apresentou e o banco executado apresentou. Todavia, gente, como já é de costume, devido à morosidade do cartório, em comunicar a minha nomeação, eu só fui intimado para apresentar minha proposta de honorários em setembro de 2016, ou seja, 9 meses após o despacho que determinou a minha nomeação. No dia seguinte, eu apresentei a minha proposta de honorários, de forma que o depósito judicial da verba pericial ele foi já depositado em outubro de 2016. Muito bem, vamos dar continuidade. Vejam, às vezes os cartórios não são eficientes em comunicar ao perito a realização do adiantamento de honorários periciais, conforme está previsto lá no artigo 95 do Código de Processo Civil. O que aconteceu somente 8 meses depois, ocasião em que eu prontamente comuniquei a data de início de realização da prova pericial, conforme é previsto no artigo 474 do CPC. Bem como, eu sempre faço isso, eu apresento uma petição
comunicando a data de início dos trabalhos periciais e apresento uma outra petição solicitando o adiantamento de 50% dos meus honorários, independentemente do início da prova pericial, tá? Na forma do que está contido lá no parágrafo 4º do artigo 465 do CPC. Nesse caso, o laudo pericial foi apresentado em janeiro de 2018, sendo que, em virtude das diversas impugnações apresentadas pelas partes litigantes, eu apresentei 4 laudos periciais de esclarecimentos, em maio, agosto e novembro de 2018 e, por fim, em março de 2020, ou seja, quase 2 anos após o meu terceiro esclarecimento. Ou seja, gente, vejam bem, o trabalho pericial ele não se restringe tão somente à elaboração do laudo pericial, resposta aos quesitos, mas ele pode se estender por longos anos, tá? Nesse caso que eu estou usando como exemplo, o laudo pericial, incluindo esclarecimentos, ele foi homologado em dezembro de 2020, momento em que eu prontamente recebi os meus honorários remanescentes, ou seja, o laudo foi homologado, eu acostei uma petição solicitando a liberação do que restou do depósito judicial dos meus honorários. Todavia, gente, o processo não encerrou por aí. Ambas as partes ingressaram com um agravo de instrumentos sobre a decisão judicial que homologou o laudo pericial. Tá? Tais embargos eles acabaram sendo julgados apenas em janeiro de 2022, ou seja, mais de um ano após a homologação de meu laudo pericial. Em suma, eu não vou me alongar muito, tá? Tais decisões não alteraram em nada o valor da condenação ou excesso de execução por mim apresentados, mas tão somente determinou que fosse apontado pelo perito, isso ficou bem claro no acordo, os percentuais do depósito judicial que seriam cabíveis a cada uma das partes, inclusive ao advogado da parte exequente. Lembro a vocês que em caso de apuração de valores de condenação em que foi realizado um depósito em garantia do juízo, tá? Os cálculos periciais eles devem ser evoluídos até a data desse depósito, ou seja, atualizado monetariamente até a data do depósito, acrescido de juros de mora a partir da data de citação até a data do depósito, tá? O que foi por mim executado quando elaborei o laudo pericial. O cálculo determinado em acordo após a homologação do laudo pericial, nesse caso, poderia ser feito até mesmo pela contadoria do juízo, visto que necessários apenas cálculos aritméticos sobre o valor de condenação já apurado. Tanto que a própria parte exequente, ela peticionou lá dizendo que não era necessário encaminhar os autos para mim, que poderia ser feito mediante simples cálculos. Mas eu aconselho a vocês, ordem dada é ordem cumprida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Então, dessa forma eu elaborei e apresentei o laudo de esclarecimentos, simplesmente demonstrando os percentuais cabíveis a cada um dos envolvidos, ou seja, o percentual devido à parte exequente, referente à condenação do banco réu, o percentual devido ao seu patrono, com base na condenação apurada, e, por fim, o percentual a ser restituído ao banco executado, visto que eu identifiquei excesso no valor que foi depositado em garantia do doutor juízo. Muito bem, gente. Mais uma vez o vídeo ficou longo, mas meu objetivo é demonstrar para vocês que estão iniciando suas atuações como peritos do juízo ou que estão pensando em atuar como peritos do juízo, que a coisa não é assim tão fácil como muita gente tenta vender aqui na internet, tá? Mais uma vez eu digo para todos vocês, é preciso muita responsabilidade, tá? É preciso conhecer detalhadamente todas as questões envolvidas no processo em que vocês vierem a ser nomeados, tá? Bem como funciona cada uma das fases processuais
e quais são os momentos que você, como perito, deverá se manifestar. Portanto, gente, antes de saírem se cadastrando em diversos tribunais, busquem conhecimentos e, principalmente, sejam responsáveis. Mais uma vez, eu espero de coração que esse vídeo tenha sido de alguma forma relevante para todos vocês e relembro que em caso de dúvidas, entre em contato comigo. Eu sempre estou disponível para atender aqueles que necessitam de novos conhecimentos para atuar, como eu disse, de forma responsável na condição de peritos do juízo. Um grande abraço do Pedro Neto. Vejo vocês no próximo vídeo.